Bom dia, estamos com mais um programa Saúde em Foco e vamos abordar hoje a temática cuidados paliativos. Nos programas anteriores, nós falamos algumas coisas relacionadas à história e definição do que são cuidados paliativos. Hoje, a gente vai abordar os princípios e também vai abordar uma questão relacionada a como fazer esses princípios acontecerem em relação a protocolos, em relação ao que deve ser feito, né? Então, nós vamos abordar essa temática aí e eu convido para falar sobre esse tema mais uma vez a doutora Débora, que é psicóloga, e o doutor Vinícius, que também está aí com a gente e que é parceiro do programa, faz parte da equipe, que vai trazer um pouquinho mais de conhecimento a você e sua família sobre essa temática. Doutor Vinícius, quando a gente fala em princípios, né, e não em protocolos, o que a gente quer dizer com isso? Então, a medicina hoje é muito focada em protocolos. A gente diz que, às vezes, a gente usa tanto protocolo na medicina que a gente esquece de ver o paciente. A gente, tem tal doença, o protocolo é isso. Ou deixa de fazer uma medida que poderia ajudar o paciente simplesmente porque ela não estava no protocolo. O protocolo ele serve para nortear, mas não deve limitar. E essa fala de que os cuidados paliativos baseiam-se em princípios, mas não em protocolos, quer dizer que a gente vai, quando a gente pensa em cuidados paliativos, a gente tem o que é importante para o paciente, a gente vai buscar isso. Não necessariamente uma receita de bolo, não o que é igual para um paciente vai ser igual para o outro. Não é a mesma medicação de, por exemplo, morfina para dor no paciente, vai ser a base para o outro. A gente não tem um protocolo fixo para cuidados paliativos, porque cuidados paliativos é uma abordagem muito ampla, tem a parte social, a parte psicológica, a parte familiar, e se uma pessoa é diferente da outra, imagine uma família. Imagine doenças diferentes e momentos de famílias diferentes, né? É um quadro muito mais abrangente. Então, não é um protocolo fechado, um protocolo rígido. São princípios que norteiam os cuidados paliativos e que, se bem corretamente preservados, esses princípios, a gente consegue fazer um atendimento de qualidade ao paciente e à família que está no processo de uma doença que está ameaçando a vida do paciente. Hoje a gente tem uma ideia, né? Quando a gente fala em protocolos, né? A gente tem uma ideia de que tudo em ambiente hospitalar, ou até mesmo outros ambientes que trabalham com saúde, que prestam assistência à saúde, tem que ser feitos conforme o Dr. Vinícius falou, tem que ter a receitinha do bolo, né? Mas tem alguns momentos que isso não cabe, né? E quando não cabe isso, as pessoas acabam até se perdendo um pouquinho mais. Então, por isso a importância da equipe estar bem preparada enquanto cuidados, enquanto essa temática que a gente vem abordando esses dias, né? E quando a gente fala em princípios, quais são os princípios que a gente aborda em relação a esse cuidado paliativo, né? Então, é interessante a tua fala, porque o protocolo, os protocolos são muito importantes, eles servem, em alguns casos, eles têm que ser rigidamente seguidos, por exemplo, para evitar infecções hospitalares, em algumas doenças que necessitam de doses específicas, o protocolo é essencial. Mas a importância do protocolo é nortear o tratamento, nortear os cuidados, ele não pode engessar o atendimento ao paciente. Então, quando nós pensamos em princípios dos cuidados paliativos, o primeiro princípio é promover o alívio da dor e de outros sintomas desagradáveis. Se você for pegar uma prescrição de paciente internado, todo paciente internado ele tem uma medicação para se tiver dor, para se tiver febre, para se ficar enjoado, para se não conseguir dormir. É algo muito inespecífico, porque é uma receita de bolo. Eles usam as mesmas medicações para tudo, mas o que a gente visa nos cuidados paliativos é que, por exemplo, o vômito, náusea e vômito. Tem várias causas, algumas causas por causa de disfunção do trato intestinal, algumas causas por disfunção do equilíbrio, porque o paciente começa a ficar tonto, a visão fica turva, rodando, e ele acaba tendo vômito, não por causa que o intestino dele está com problema, o estômago está com problema, mas porque o sistema de equilíbrio dele está alterado. Às vezes de cunho emocional, às vezes de cunho, como posso explicar, o paciente tem muita dor, uma dor intensa, ele pode vir a ter vômitos, não quer dizer que ele está com problema no intestino, não quer dizer que ele está com problema no equilíbrio, mas quer dizer que a dor que tem um componente emocional está causando vômito. Então, a parte de aliviar a dor e outros sintomas é muito mais profundo do que simplesmente esse aqui é se tiver dor, esse aqui é se tiver vômito. É você entender o que está causando aquele sintoma no paciente. Por exemplo, quando você vai tratar da dor, não necessariamente você vai usar só morfina. Tem algumas dores que não vão reagir à morfina, que precisam de medicações que atuem no componente emocional do paciente, o componente, por exemplo, a gente tem antipsicóticos, medicações que teoricamente seriam para transtornos psicóticos, mas que alteram a sensibilidade à dor. E que nesses casos vão ser muito mais efetivos que um opioide. Então você tem uma visão muito mais aprofundada do que é fornecer qualidade de vida para o paciente, do que é aliviar um sintoma.
é entender melhor o que é esse sintoma. Não simplesmente falar, é dor, toma isso. É náusea, toma isso. Doutor, a gente vê assim, pegando um pouquinho da sua fala, a gente vê assim a questão de se tiver dor, se tiver náuseas. Essa ideia do se tiver, né? É importante a gente lembrar que a grande sacada na cuidados paliativos também é a questão do controle, né? É controlar para que a pessoa não espere dar aquilo, porque a gente sabe que o tratamento do medicamentoso muitas vezes ele não é eficaz, né? Então assim, o que nós vamos fazer para controlar esses sinais e sintomas que aparecem nessa paciente, né? Tudo começa com o entendimento da doença. Você não começa o cuidado paliativo sem ter um diagnóstico fechado e sem entender o que está acontecendo com o paciente. A partir do momento que você sabe o que o paciente tem, que você tem um diagnóstico fechado, você tem uma gama de sintomas que você espera desse paciente, que ele pode vir a ter e que você sabe o mecanismo. Sabendo esse mecanismo, você consegue tratar melhor com a medicação e às vezes evitar alguns alimentos, algumas atividades que o paciente possa vir a desencadear esse problema. Por exemplo, um paciente que tem uma insuficiência cardíaca grave, que precisa de oxigênio, que tem limitações, você não vai, por exemplo, permitir que ele faça atividades físicas estimulantes, mas nem por isso você vai impedir ele fazer a fisioterapia, porque a fisioterapia respiratória vai ajudar. Então, para melhorar um pouquinho a capacidade pulmonar dele, que ele consiga fazer um pouco mais de atividade, você acrescenta a fisioterapia. Mas por quê? Porque você sabe a doença que ele tem e sabe como ela vai evoluir. Então, você sabe aonde você consegue interferir, seja com fisioterapia, seja com acompanhamento psicológico, seja às vezes com medicação para prevenir, às vezes um déficit às vezes a alimentação correta, acompanhamento nutricional para evitar um déficit de nutriente. Um paciente que está acamado, uma nutrição adequada é importante para evitar que ele faça lesões por pressão, por exemplo. Então, você sabendo a doença e como ela vai evoluir, você consegue pontualmente evitar desfechos não desejados, e quando eles acontecem, porque algumas vezes eles são inevitáveis, você consegue tratar da melhor forma possível. E aí, por isso que é importante a equipe sempre estar antenada e sempre estar bem ligada, né, a essas relações, porque são definições de tratamento que têm que ser tomadas em conjunto, né? Então, lógico que cada um cabe um pedacinho, porque a equipe de enfermagem vai estar relacionada à questão de cuidados, propriamente dita, a equipe médica vai estar relacionada à questão de prescrição de medicamentos, que cabe ao médico, a psicologia vai estar relacionada à questão psicossocial, e espiritual também, né? Então, a cada um cabe um pedacinho, mas unidos todo mundo faz e discute em prol de qual é o cuidado essencial para aquele paciente. Nós, da enfermagem, temos muitas coisas relacionadas ao manejo da dor, né? Então a gente está falando em promover o alívio da dor e outros sintomas. Às vezes uma simples mudança de lado do paciente, que a gente chama de mudança de decúbito, né? Ele já promove esse alívio de dor, porque ele está muito tempo deitado ali, o familiar não quer mexer, porque muitas vezes sente medo de mexer no paciente, né? Não pode mexer, não pode virar, mas às vezes somente você virar o paciente de um lado para o outro já causa um certo alívio em relação a isso. Então são coisas que às vezes a gente acha que não funcionam, mas que são essenciais, né? Além de combinar com os tratamentos medicamentosos, enfim, todas as outras coisas que vêm a agregar, né? E o que mais que a gente tem de princípio de cuidados paliativos, assim, doutor? Então, o próximo princípio é algo essencial, na minha opinião, que é afirmar a vida e considerar a morte como um processo normal da vida. Entra muito na parte da aceitação do que está acontecendo, porque se o paciente não ficar em eterna negação, é muito mais difícil de realizar o tratamento correto, dele conseguir aproveitar a vida que ele tem, de ter momentos importantes, porque ele sempre fica brigando com o que está acontecendo. Uhum. E ao seu olhar, Débora, quando a gente fala em afirmar a vida e considerar a morte como um processo normal da vida, como que a gente vai considerar a morte como um processo normal da vida? Né? Uhum. Como que é isso para o paciente e para a família? Isso. Claro, isso culturalmente, nos tempos atuais, está um pouco mais difícil, porque o mundo está tentando poupar o ser humano de tudo que o frustra, né? E a morte, de certa forma, é muitas vezes encarada como uma frustração, uma vez que é a perda da vida, né? Então, nos momentos atuais está mais difícil, né? A gente vê muitas outras propostas de tentar apagar, apaziguar qualquer coisa que seja encarar a morte. Né? Dia dos Pais não vai ter porque eu não tenho pai, Dia das Mães não vai ter porque eu não tenho mãe, então vamos fazer uma coisa que eu não preciso dar conta de que não existe um pai ali, né? Então o mundo hoje em dia está fazendo de tudo para
fazer de conta que não existe morte, que não existe fim, que não existe perda, né? O que não é bacana, né? A gente precisa encarar isso, é um processo natural, né? Então, o possível é desde sempre, dentro das possibilidades dos contextos familiares, é mostrar, né, às pessoas isso como não digo nenhuma possibilidade, mas isso como um sine qua non, é algo que vai acontecer, né? Então, esses tempos, assim, a mãe de uma paciente que eu atendo há 10 anos solicitou, né, me perguntou se deveria ou não levar a filha no velório de uma tia conhecida em outra cidade. Eu falei, primeiro pergunto se ela quer ir, né? Não é obrigatório que ela vá, uma coisa simples, né? ou nem que ela não não leve, porque, né? Mas assim, ela ir não vai fazer mal, né? Nenhum. A não ser que ela fale, não quero, também não vai obrigar a ir. Mas assim, é bom que vá se não tem nada contra, se a criança não tem um pavor, né? Para que já vá encarando isso como um processo natural, né? Então isso, a gente precisa viver aceitando isso. Eu já falei até em outro programa que se tem algo, né, e que a gente fala até um clichê, né, uma frase clichê, se tem algo que a gente tem certeza é a morte, né, algo que a gente sabe. E a gente vai viver bem tendo essa certeza que algum dia a gente vai morrer. Claro, vamos fazer de tudo para que isso não demore mais, vamos cuidar da nossa vida, vamos ter um estilo de vida o mais saudável possível, cuidar, fazer atividades físicas, ter esse cuidado, mas tendo ciência de que esse dia vai chegar e que seja de uma forma mais tranquila. E que os cuidados paliativos, eles se servem disso, né? Que se houver uma doença que não tenha cura, né, eles servem para que exista qualidade de vida, né, que dessa vida que continua, porque a morte só existe, né, quando ela chega, porque enquanto não vem, a vida continua. Débora, e em relação, tocando um pouquinho nesse assunto também, né, para dar continuidade, existem momentos em que vocês conversam em separado, família, paciente, e que vocês juntam as duas partes para que haja um entendimento comum? Há momentos que tem que trabalhar isolado com o paciente, tem que trabalhar isolado com a família? Como que é essa questão? Sim, é todo existem... É toda uma possibilidade diferente, né? Tem momentos, sim, que precisa falar com a família em separado por alguns aspectos que pode haver de negação do paciente, de não entendimento ou do não dar conta de sustentar algumas possibilidades, né? Que a gente vai percebendo. Teve o caso de um paciente que eu atendi que teve mielomeningocele, depois câncer, né, de reto, que ele precisou fazer a cirurgia de retirada, né, debaixo do tronco em diante, né? Eu precisei atender muito mais a família do que o próprio paciente. O próprio paciente, né, teve uma aceitação muito mais satisfatória, né, de lidar com essa perda, né, da parte do corpo, do que os familiares que achavam que ele não daria conta, né? Então, isso às vezes interfere, né, no próprio entendimento do paciente. Se ele está bem resolvido e de repente a família começa a instigar que algo ali não está bem aceito, acho que pode ser que em determinado momento vire uma negação também para o próprio paciente, né? Então, ou às vezes a família não quer que passe o diagnóstico do paciente, não fale que ele tem câncer, não fale que tem câncer. Tanto que quando eu fui atender, a demanda era o quê? Vai atender o paciente e tal, né? E com o tempo, o que eu vi? O paciente nem queria o atendimento, praticamente era a família que queria que eu atendesse ele, porque, meu Deus, ele não vai aguentar, né? Mas quem não estava aguentando vê-lo daquela forma era a família, né? Então, isso é cada caso, né? Dentro da medicina e muito da psicologia, cada caso é um caso, né? Então, a gente vai avaliando dentro da vivência. Então, vai ter momentos em que vai ter que falar, né? Eu tive esses dias que atender paciente e familiar junto, porque o paciente estava numa negação e falava uma coisa e o familiar dizia não, mas em casa ele diz tudo ao contrário do que ele te diz, né? Então eu falei, agora vamos fazer uma cariação, então, né? Então sentei junto, vai ser assim. Então, se não quer, então acompanhamento psicológico, tudo bem, né? Nada é obrigado. Mas o acompanhamento está acontecendo por isso, para que, né, sua qualidade de vida melhore, para que a gente prolongue, né, uma vida melhor, que a gente também retarde, né, o acometimento de algumas coisas relacionadas à memória, né, porque se tratava da questão de senilidade, né, então eu tive que dar uma chamada na paciente junto da familiar ali, porque estava tendo conflito familiar. Então, cada caso é um caso. Isso, mas sim, vai ter conflito, né? Familiar, equipe. Isso, Mas até isso eu queria, para a gente finalizar o bloco, eu queria que vocês abordassem, e assim, a família chega e fala assim, doutor, não quero que conte. E daí faz o quê? Existem
até certos conflitos entre médicos sobre quando falar e quando não falar. A minha opinião é que eu sempre tento ser o mais honesto possível com o paciente e com a família. Eu só evitaria de falar, dar um diagnóstico fechado, alguma coisa, se eu, por exemplo, um paciente que tem por exemplo, tem uma ideação suicida, um paciente que está tratando transtorno depressivo grave, eu não vou falar logo para ele, você tem câncer, sem ter toda uma equipe, sem ter toda uma abordagem. Eu acho que ele tem que saber, mas tem que ser abordado corretamente. Quando há informação direta, rígida, pode causar um mal grande ao paciente ou a um familiar, a gente tenta evitar no primeiro momento, mas não é que eu não vou contar, mas tem que contar com um certo cuidado. Mas, na minha opinião, dentro da medicina, dentro da atenção à saúde, dos cuidados paliativos, a honestidade é uma base. Não tem como o paciente se preparar para algo que ele não sabe o que é. Pois é, Débora, daí a gente aborda a família, né, e daí fica naquela expectativa. E agora? Vamos ter que trabalhar com a família primeiro, para depois... Porque a gente pensa, né, à medida possível, assim, que foi diagnóstico, como que eu não vou chegar, né, nós enquanto profissionais, como que a gente não vai chegar, e até o nosso grande medo em relação a isso é que, como a equipe inteira sabe, e querendo ou não, é muito interessante a gente ver isso no dia a dia, né? Quando a equipe sabe e o paciente não sabe, parece que tudo muda. O paciente parece que sente que alguma coisa está errada. Então, assim, a gente tem que trabalhar com a família em relação a... Não, pense bem, nós temos que contar, né? Mas talvez não seja o momento agora, mas em determinado momento ele vai ter que saber o que está acontecendo. Isso é importante, né? Porque envolve questões éticas, né? Muito importante. Até tem que trabalhar essa família, ele tem o direito de saber, ele vai começar a ter sintomas, né? Ele vai começar a ter... que não tem quem melhor que se conheça que a própria pessoa, então ele vai saber que algo está errado, né? E daí? E ele pode fazer mirabolações muito piores, né? E isso pode causar um transtorno, um desconforto muito pior, né? Então ele tem o direito de dar conta, né? De poder lidar com o real, né? A gente precisa lidar com o real. Né? É muito mais fácil sustentar o real do que a fantasia, porque a fantasia pode ir muito mais longe, né? E eu já tive caso contrário, né? Que o familiar morava longe dos familiares, né? E não queria que contasse para os familiares de jeito nenhum, né? Então, também tem esses casos, né? E daí, que suporte que ele tem, né? Então, também temos que ter alguns outros cuidados e tentar convencer o paciente também que quanto mais ajuda próxima ele tiver, né? Mais ele vai ter uma base de conforto também, né? E preparar os familiares também, porque senão acontece alguma coisa, os familiares não estão sabendo de nada, que é aquilo que a gente falou em outros programas, né? Aí ficam num desespero e numa não aceitação, né? Se algo acontece. Bom, o papo tá bom e para o próximo bloco a gente vai dar continuidade a essa temática com mais alguns princípios, trazendo aí a doutora Débora e o doutor Vinícius que vão abordar isso e como estão abordando de forma fantástica para vocês. Não saia daí, espere a gente que a gente já volta já já.